Quero saudar a todos com a graça e a paz de Cristo. Amém? Nós estamos, nos nossos estudos, trabalhando um tema geral que é saúde espiritual. E saúde espiritual é algo que nós precisamos permanentemente como um processo de Deus em nossas vidas e em nossos corações. Eu alenquei alguns temas, e tem dois temas que estão mexendo muito comigo, que é o de hoje e do seguinte. Eu coloquei o seguinte título: você quer viver com sabedoria ou com uma coleira no pescoço? Falar de coleira no pescoço é viver no negativismo. Uma pessoa negativa, ela está presa. Ela não consegue avançar. O negativismo tem muito a ver também com algo que se fala muito no mundo da psicologia, que é o complexo de inferioridade. Então, a gente pode fazer uma relação entre isso, nosso trabalho aqui é mais bíblico e teológico, mas a gente aprende muito com a interação com as ciências. E um problema seríssimo do ser humano nesse século é o problema dos complexos, do complexo de inferioridade, do complexo de negativismo. Um livro me chamou muito a atenção, alguns anos atrás, e eu vou usar alguns conceitos desse livro. É uma terapeuta dos Estados Unidos que ela escreveu um livro sobre os negaólatras. Negaólatras. Porque tem gente que ele é viciado em álcool, são os alcoólatras, né? Mas tem gente que é viciado no negativismo, então ele é negaólatra. Tudo que você fala para ele, ele pensa do ponto de vista negativo. Então, esse é um estudo que eu quero pedir que Deus use-nos para ampliar você, e nós sejamos libertos de todo o negativismo. Vamos fazer uma análise, quanto de negativismo há em nós, quanto de complexo há em nós, que estão nos atrapalhando e faz você andar com a coleira no pescoço, em vez de você viver uma vida de sabedoria. Domingo que vem eu vou falar sobre um outro problema muito sério, que é a mania de criticar, o espírito crítico. E o título vai ser o seguinte: vai ser, bem, eu vou deixar na surpresa, é um negócio muito legal, diferente, que a gente tem que pensar muito sobre esse assunto. Mas o alvo é ser altamente ser terapêutico. Nós precisamos ser terapêutico, certo? Então nós precisamos pedir que Deus nos cure de nós mesmos e nos arranque deste lugar onde nós estamos e nos coloque num lugar de vitória. Viver com sabedoria ou com a coleira no pescoço? A pergunta é possível viver livre do negativismo? É possível a gente viver livre do complexo de inferioridade? Quantos de nós somos amarrados com essas coisas dentro da nossa vida e nós precisamos que o Espírito de Deus nos cure? Todos nós temos muita razão para achar que nós somos negativos por alguma razão. Algumas acham que eu devia ser mais bonito do que eu sou, mais bonita do que eu sou, e as pessoas começam a ser negativas em relação a si mesmas, né? Tem até uma piada inglesa que eu acho muito legal, que uma vez no congresso inglês, no parlamento, o sujeito estava muito bêbado, olhou para uma das parlamentares e disse: mas a senhora é muito feia. E ela olhou para ele e disse: o senhor que é um bêbado? Ele disse: mas amanhã eu estou bom, amanhã eu estou bom. Então, isso mostra a crise que existe nas pessoas, né? As pessoas descobrem que todos nós temos uma razão para estar vivendo nisso. Não há nenhum de nós aqui que pode dizer que em algum momento você não sentiu um complexo de inferioridade. Vou dizer claro, não há nenhum de nós aqui que por alguma razão não tenham tido momentos de negativismo. Mesmo que você diga: eu não sou negativo, há dias que você acorda muito negativo. E há dias que você acha que não dá muito certo.
Tem hora que você olha no espelho e o negativismo já vem ali. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus nos cura. Eu gosto de pensar na Bíblia por causa disso. A Bíblia sempre diz para nós sermos encorajados. Nós temos que ter coragem para avançar. Nós temos que ter coragem para ir à frente. Eu quero convidar vocês a ler um texto que aparece ali, que tem a ver com tudo isso. Primeiro eu vou mostrar um ponto aqui, numa transparência, mas depois eu quero que você já abra a Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20. A grande pergunta que eu faço é, o que fazer? Né? O negativismo ou a inferioridade tem sido um caminho, um beco sem saída. Por quê? Porque ele não conduz a nada, ou conduz ao nada mesmo. E três são as atitudes que você pode tomar com respeito à negatividade. Ou você pode fugir dela, ou você pode rebelar contra ela, ou você pode cooperar com ela. Porque as situações, como que eu posso aceitar algumas coisas que são negativas, que estão na minha vida? Como que eu posso fazer com que isto coopere para o bem? Os meus limites cooperem para o bem, em vez de eu ficar fazendo daquilo um cavalo de batalha contra mim mesmo. Porque todos nós temos razões de negativismo, mas eu quero saber como fazer isso cooperar para o bem. Eu fico olhando minha própria vida, muitas vezes coisas que eu reclamei durante toda a minha vida com negativismo, hoje eu olho e vejo como foi bom ter sido assim. A minha vida teria sido muito pior, né, se fosse de outro jeito. E eu começo a descobrir como as lutas, as dificuldades, as barreiras me fizeram crescer. Aquilo que era a base para eu ser negativo e derrotado, eu usei aquilo como uma alavanca para a vitória. Acho que você está entendendo o que eu estou falando. Quantas lutas você teve e por causa das suas deficiências, você diz, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer, eu tenho que ir. Eu noto que há muitas pessoas que estudavam comigo que não tinham o negativismo que eu tinha, por causa das lutas que eu tinha familiares, ou as lutas que eu tinha econômicas. Aí eles estudavam de qualquer jeito. Eu, com a luta que eu tinha que estudar mais. Deixa eu colocar um fato para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Quando eu comecei, quando eu tinha 13 anos, ou 12 anos, meu pai disse que eu não poderia fazer o ginásio, porque ele não tinha dinheiro para comprar livros. E eu fiquei ali pensando, e ele disse, quando você fizer 14 anos, você começa a trabalhar, e daí você vai ter dinheiro, não tem dinheiro para comprar um único livro. Eu me lembro o dia que eu cheguei para o meu pai e disse assim, pai, não tem jeito de estudar sem livro? Você vê que coisa interessante essa pergunta. Eu não preciso de livro para estudar. O que eu preciso é estudar. E ele, com aquela humildade toda, ele era um tintureiro, procurou uma professora que era cliente, ele disse se era possível, ela ficou tão compenetrada, disse, olha, eu empresto um livro de português para ele, e eu consigo alguém que empresta um livro de matemática, e eu falei, então, começou a surgir uma possibilidade. E eu pensei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou emprestar os livros dos meus amigos e eu vou estudar. Porque quando chegar na prova, eles não vão me emprestar, porque eles vão estudar. Então, eu estudo antes e eles estudam na prova. O que eu fazia todo final de semana? Eu pegava os livros e ficava estudando durante o final de semana. O que acontecia? Eu estudava o que o professor tinha dado, o que o professor ia dar e o que ia cair na prova. Resultado, chegava na aula seguinte, eu sabia mais do que todo mundo. O professor dava aula, eu já sabia o que estava dando aula. Sabe o que aconteceu? Eu me tornei o melhor aluno da classe, sem livro. Eu era o primeiro da classe. Não é porque alguém disse era inteligente, eu acho que eu era persistente. Eu era determinado. Então, aquela fragilidade da minha vida,
aquele negativismo na minha vida se tornou uma força. Entendeu? Eu fiz aquilo cooperar comigo. E eu louvo a Deus aquele curso de ginásio que eu fiz. Pela preciosidade que Deus me deu. As lutas me fizeram avançar, as lutas me fizeram forte. Vou falar a verdade, a pobreza me fez ser intelectual. Né? E muitos filhos de papai ricos que estavam ali, terminaram em nada. Hoje eu vejo muitos deles que chegaram a lugar nenhum. Como que é isso? Eles eram menos inteligentes? Não. A falta dessa luta, desse fazer no meio das lutas, fizeram eles ficarem fracos. As lutas nos fazem fortes. Então nós precisamos, eu estou falando isso para você, eu sei que é a sua história. É a história da sua família, a história da sua vida. Né? Eu de vez em quando converso com o teu irmão, ele conta as histórias da infância de vocês, como que era essa infância, nesse bairro aqui, lutando, trabalhando, com 8, 10 anos já estavam lutando na vida, e essa luta é que faz a gente ser forte. Cada um de vocês tem histórias assim que eu estou falando. São negativismos que podiam dizer, não, olha só, nós não somos, não, mas nós vamos conseguir. Então, isso que eu quero dizer, que nós possamos cooperar entender que aquilo que podia ser uma fragilidade é o que nos fará forte. Tem um irmão maravilhoso que nós temos nos Estados Unidos, chamado Ben Carson. Foi candidato a presidente dos Estados Unidos. Se um dia vocês puderem ler algum livro de Ben Carson, vale a pena. Tem um livro que chama-se Pense Grande. E tem outro livro que chama-se Ben Carson. Ele é de uma família negra americana. Você imagina toda aquela luta contra a negritude americana. E o pai dele abandonou a casa, e ele ficou em casa, ele e 2 irmãos. E ele aparece, tem um filme sobre ele, muito interessante. Ele tira a pior nota da escola, e a mãe é analfabeta. E a mãe, além de analfabeta, a mãe sofre de esquizofrenia. E ela se mata de trabalhar, porque ficou com aqueles 2 filhos, e ela chora muito de ver que eles não têm nada, e ela toma uma decisão, porque ela descobre que as pessoas que têm algo na vida, eles estudam, eles leiam. Ela trabalhava num lugar e via muitos livros. E ela tomou uma decisão, ela disse, vocês 2 vão, a partir de hoje, parar de assistir televisão, e vocês vão começar a estudar. Porque se vocês forem do jeito que vocês estão, vocês não vão chegar a lugar nenhum. E vocês precisam fazer algo. E ela começou a exigir que eles lessem 2 livros por semana, levou ele na biblioteca, e ela não sabia ler, e eles não sabiam que ela era analfabeta. E eles tinham que contar o que leram no livro toda semana. Bem, gente, a história é a seguinte, este homem se tornou um médico, e se tornou o mais importante médico, cirurgião pediátrico cerebral do mundo. Quando Robert Kennedy levou um tiro na cabeça, ele falou, trago o maior médico de cérebro de cirurgião do mundo. Estava lá Ben Carson. Aquele menino, o pior aluno da classe. Né? E agora a última, e ele está agora no governo americano. Bem idoso, bem velho, já com Parkinson, mas a história dele é tremenda. Nos Estados Unidos, mais de 500 histórias criaram a Associação Ben Carson. Só pode assistir fazer parte desse grupo, quem lê 2 livros por semana. São os melhores alunos do mundo hoje. Olha que inspiração. Ele tinha todo o negativismo, mas usou aquilo como uma alavanca de vitória. Uma alavanca de vitória. Pais e mães, nós precisamos arrancar os nossos filhos do negativismo. Arrancar os nossos filhos desse problema todo.
Por isso eu leio 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20, disse Davi a Salomão, a seu filho, disse Davi a Salomão, seu filho, ser forte e corajoso. Aí, olha o que o pai tem que dizer para o filho. Disse Davi a Salomão, ser forte e corajoso. Quantos já falaram isso para o seu filho, para a sua filha? Ser forte e corajoso. E faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus há de ser contigo. Vá em frente, filho. Faça o que tem que fazer. Alcance seus objetivos. Estude. Alcance suas metas. Porque o Senhor, olha o que ele diz, está melhor do que ali, podia ter completo. Olha, ser completo ali, olha o que está na Bíblia. Porque o Senhor, Deus, vírgula, meu Deus, eu estou falando do meu Deus, o meu Deus será contigo. Veja na sua Bíblia, um pai dizendo a um filho, o meu Deus será contigo. Eu me comprometo com esse Deus, se ele se compromete comigo, há de ser contigo. Ele não te deixará, ele não te desamparará, até que acabe todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Havia um propósito, havia uma meta. E aqui você pode colocar, você vai conseguir, o meu Deus estará contigo até que você se forme e alcance os seus objetivos e as suas metas. É o que está aqui na Bíblia. O que Salomão está fazendo é dando uma injeção contra todo o negativismo, contra toda sabotagem mental e psíquica, contra todo o complexo. E você vê, esse brilho da vida faz este jovem dizer, Senhor, dá-me sabedoria para governar o teu povo. Essa experiência mudou a minha vida, essa experiência de Davi e de Salomão, porque logo na infância, quando eu comecei a descobrir isso, eu digo, Senhor, dá-me sabedoria. Se tem uma oração que eu fiz durante toda a minha vida, e continuo fazendo, dá-me sabedoria. E por isso que a minha tese de doutorado, se vocês não sabem o título, é Teologia como Sabedoria. Eu fui para Amsterdã para defender uma tese que nós precisamos de sabedoria. E sabedoria foi a frase da minha vida desde os 8 anos de idade. Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para viver, sabedoria para existir, sabedoria para caminhar, sabedoria para decidir, sabedoria para o casamento, sabedoria para a vida profissional, sabedoria para a vida pastoral. E a gente tem que chegar na velhice dizendo, dá-nos sabedoria, Senhor. A sabedoria nos arranca de todo o espírito de negativismo. Então você não pode ser um mega-ólatra. Às vezes, você acha difícil sair da cama de manhã? Vamos fazer uma pesquisa aqui. Eu quero saber se você é negativo ou não. Vamos fazer um teste. Alguém de vocês acha difícil sair da cama de manhã? Você é um negaólatra? Eu vou perguntar se você é um negaólatra. Negaólatra é alguém negativo, é alguém que é viciado no negativismo. Alguém aqui tem dificuldade em sair? Isso é um teste feito por uma terapeuta americana, para descobrir se as pessoas são ou não negaólatras. Eu vou dar uma passada rápida, eu não vou fazer a matemática aqui com vocês, mas para vocês observarem o que é uma pessoa negativa. A pessoa negativa, ela tem uma dificuldade de sair da cama. 2. Às vezes, você se concentra em todas as ocasiões em que forçou a barra e as coisas não funcionaram. 3. Frequentemente você se vê esperando o pior para não desapontar. Vou dizer o que é o negativo. O negativo, ele sempre acha que está ruim, mas vai piorar. Se a coisa está boa, pode saber que ela acha que vai desapontar. Ela tem uma tendência de achar que não vai dar certo. Então, tem gente que diz, não, eu luto, mas as coisas não funcionam. Olha, está negativo aí. 4. Às vezes você se observa sentindo-se ansioso
quando tem boas notícias. Tem gente que vê uma boa notícia, ele fica ansioso. Porque quem dá boa notícia, ele antecipa as más. Tem gente que você coloca as más, ele antecipa as boas. Tem gente que você bota boa, ele já joga um balde de água fria. Isso mostra que a pessoa ela é negaólatra. Gente, muitos lares são destruídos assim. A criança está alegre, feliz. A mãe chega assim, está rindo do quê? Você não sabe o que é sofrer na vida. Aí já estragou tudo. Olha o negativo aí. Você vai ver o que vai sofrer quando você crescer. Começa a antecipar más notícias. Essas más notícias, que ela acha que com certeza virão. Ela tem mais certeza das más notícias do que não vai dar certo, do que vai dar certo. Eu estou falando isso com muita ênfase porque eu vou dizer uma coisa que eu penso. Eu acho o brasileiro muito negativo. Faz uma pesquisa aí para você ver. O pessoal é muito negativo. Nada vai dar certo. Se estiver dando certo é porque estão enganando alguma coisa. Porque tem alguma coisa que vai dar errado. E a gente não consegue pensar a maravilha que é esse país. As coisas boas desse país. Não é grato pelas maravilhas desse país. Tem tanta gente que tem menos situação e tão otimistas. E a gente, muitas vezes, com tanta possibilidade, fica carregando o negativismo. Por isso que eu digo que, se há algo que nós precisamos, é ter o odor do céu, a possibilidade do céu, a mentalidade do céu, a mentalidade de Cristo, a mentalidade da glória de Deus. Paulo escreveu dizendo que em Jesus Cristo sempre houve o sim, porque todas quantas promessas há de Deus, todas têm em Jesus Cristo o sim. Veja como é o sim de Deus. Em Cristo nunca houve não, Paulo escreveu. Cristo é o sim. Uma vez perguntaram a um filósofo chamado Diógenes, ele disse, você seria capaz de responder, de resumir toda a verdade humana numa única palavra? Ele disse, sim. Ele disse, qual é a palavra? Ele disse, sim. Ué, mas você não disse qual? Acabei de dizer. Qual? Sim. É o sim. Eu gostei muito, porque daí eu pensei, puxa, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o sim. Ele é o sim de Deus. Nunca esqueça que no alto do Calvário Deus colocou uma cruz. Olha que frase que uma vez eu preguei. O sinal de mais para um mundo de menos. Deus colocou um sinal de mais no Calvário. Para um mundo de menos. Tem um consultor americano que escreveu um livro, que foi traduzido para o português por uma editora não evangélica, chamado Você em Alta, num Mundo em Baixa. Você em alta, no mundo em baixa. Nós precisamos ter essa mentalidade em que você esteja em alta, mesmo que o mundo esteja em baixo. O salmista diz que uma das qualidades daqueles que andam em Deus é que ele não se preocupa com más notícias. E o grande problema nosso hoje é que nós temos gente especialista em más notícias. Quando eu olho o fake news, é assustador. Os fake news são todas más notícias. É gente negativa que produz isso. E há momentos que você olha assim as notícias, tudo é negativo. Então, é por isso que eu estou começando a desligar um pouco mais isso e ligar com o céu, porque o céu só tem boa notícia. No trono só tem boa notícia. Você vai ver no céu, olha, eu quero viver bem.
quero viver no sim, né? Só que eu quero trazer esse sim para a Terra, para a nossa vida, para o nosso lar, para a nossa existência. Vamos continuar as perguntas. Cuidado então com essa seguinte, o 5. Quando perguntaram o que você quer, já aconteceu de você responder, não sei? Porque o grande problema humano, elas não sabem o que querem. O que você quer? Não sei. Você está diante de alguém negativo. Porque quem vive o sim sabe o que quer, sabe onde quer chegar. Esse eu não sei é muito, muito terrível. Você precisa ver o psicólogo, tem que atender alguém que você quer na vida. Não sei. Onde você quer chegar? Também não sei. Quem é você? Também não sei. Como que faz para tirar ele do não sei? Onde eu quero ir? Quem eu sou? Qual o propósito? Por isso que sempre, quando eu converso com alguém, eu digo, a primeira coisa que você tem que ter é propósito. Qual o teu propósito? Eu não sei. Então está na hora de saber qual é o teu propósito. Qual o processo para alcançar esse propósito? Como você vai perseverar em algo que você não sabe para onde você está indo? É aquela história de Alice no País das Maravilhas. Perguntou para o coelho, para onde você quer ir? Ele disse, eu não sei. Ele disse, então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Agora, se eu sei para onde eu estou indo, não é qualquer caminho que serve. Então, nós precisamos saber para onde estamos indo. Então, essa é uma pergunta muito séria. 6, frequentemente você se ouve dizendo não tem importância, quando lhe perguntam o que quer. A pessoa negativa. O que você quer? Isso não tem importância. Negativismo. O que eu quero tem importância. Se não tem importância, mostra que eu sou negativo. Frequentemente você se vê citando erros, mancadas, contratempos e fracassos do passado como justificativa para não se arriscar novamente. Você vê, isso aqui é um teste americano para testar se a pessoa tem ou não negativismo. Pensa nisso. 8, ao imaginar um objetivo importante, você ouve as vozes da mente dizendo, você não consegue fazer isso. Está lá dentro, senhor. Você não consegue. Você nunca será capaz. Não adianta você tentar. Sabe o que são essas vozes? São sabotagens. São os sabotadores. O Dr. Augusto Cury diz que nós temos um eu saudável, que tem que ser resgatado, e nós temos um eu doente. Cuidado com esse eu doente. Esse eu doente é o eu sabotador. Tudo que você pensa em fazer, ele sabota. Não, você não vai conseguir. Para você é muito difícil. Para os outros é mais fácil. Se você tiver essa vozinha, te puxa para baixo. Né? Te puxa para baixo. Isso está muito ligado, eu vou acabar dizendo, a semana que vem eu quero falar sobre o espírito crítico, esse puxar para baixo. Vocês vão gostar do tema, o tema é caranguejo no balde. Sabe o que é caranguejo no balde? Puxa sempre para baixo. Você pode colocar 50 caranguejos dentro de um balde bem grande, não sai um. Um tentar sair, o outro puxa. Não precisa botar tampa em balde de caranguejo, porque nenhum sai. E tem gente que é tão negativo que ele é um caranguejão, ele fica sempre puxando para baixo. Entendeu? Você tenta ir. O problema é que tem gente que tem caranguejo por dentro, e ele é negativo. É o sabotador, ele sabota as coisas boas. E você tem que ser liberto disso, desse caranguejismo. Paulo disse um dia, tudo posso naquele que me fortalece. Gente, para mim, a chave fundamental da cura de todo o negativismo
que eu vi na minha própria vida, quando eu coloquei tudo posso naquele que me fortalece. E fiz desse versículo o lema da minha vida. O lema da minha vida. Eu me via muitas vezes na classe com aquele sentimento negativo e escrevia tudo. E quando eu escrevia tudo, eu estava dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou conseguir. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou chegar. Tudo posso naquele que me fortalece. E fiz do tudo posso naquele que me fortalece uma vacina. Para vacinar contra todo vírus e toda corrupção humana de negativismo. Paulo foi uma chave fundamental nisso. Na minha própria vida, na minha própria adolescência. Então, por isso que eu digo que nós temos que tomar muito cuidado para nós não sermos derrotados pela sabotagem. Vamos pedir que o Espírito Santo mude a nossa mente. Mude o nosso... Isso, gente, vem de estrutura, muitas vezes familiar, vem de herança de muitas famílias, e a gente começa... Sabe, você tem que, além de lutar contra a vida do mundo, tem que lutar contra você mesmo. E as maiores derrotas começam dentro de nós. Eu sempre gosto de pensar, quando eu estou falando desse assunto, de Davi. Davi era um vencedor dentro dele. Né? Você vê, quando eu vejo Davi chegando para Salomão, disse, ser forte e corajoso. Isso faz parte de Davi. Ser forte e corajoso, meu filho, e faz a obra, realiza, vai em frente, cara. Não temas, não desanimes, porque o Senhor, o meu Deus, há de ser contigo. Quando você observa o negativismo, por exemplo, no rei Saul. Saul é o pai do complexo de inferioridade. Porque Saul, você vê, vão escolher um rei, quando a turma vê Saul, disse, esse é o cara mais bonito do reino. Você imagina, a cabeça dele, o ombro dele batia na cabeça de todo mundo. Quando viram o tamanho do cara, falaram assim, esse é rei. Ele era o mais bonito, o mais forte, o mais excelente. Aí chega na hora da coroação, cadê o rei? Ele ficou com medo, escondeu, estava no meio da mala. O cara era um mala. Ele era tanto mala que escondeu no meio das malas. E pior que era um mala sem alça, que não dava para pegar. O primeiro mala sem alça que nós encontramos na Bíblia, Saul. O cara ungido para ser rei. Mas o complexo dele era muito grande. A vida dele foi carregada de complexo. E agora aparece o Golias, o cara entra em pânico, ele não dorme mais à noite, ele está em pavorosa, um negativismo total. Aí chega um menino, feinho, ruivinho, esquecido pelo pai. Na hora de escolher os reis, o pai mostra todos os filhos. Realmente não é nenhum dos meus filhos. Samuel diz assim, não tem mais algum? Estava esquecendo. Tem. Mas ele não... Acho que o Jessé pensou assim, porque ele não tem cara de rei, não. Até esqueceu ele. Ele só vive tacando pedra em árvore. Traz ele. Quando chegou, é ele. Sabe por quê? Porque ele é curado por dentro. Ele é um gigante dentro. E esse menino vai lá, quando vê o Golias falando, ele fala um negócio que deixa todo mundo bravo. Ele diz, quem é esse? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Esse cara não sabe o que está fazendo. O cara é um gigante, é mais ou menos... Eu acho que o que eu sinto assim, é Davi dizendo assim, quem é esse pigmeu aí para falar o que está falando? Quem é esse anãozinho? O cara não sabe o que está falando. Chega lá, ele tem dentro dele, um dia eu venci um leão, um dia eu venci o urso.
Pode deixar comigo. Que loucura, né? Como pode isso? Este homem tem dentro dele algo que você vê quando ele fala para Salomão: ser corajoso e forte. E faz a obra, não temas, nem te desanimas, porque o Senhor teu Deus, meu Deus, irá contigo. Ele vai. Por isso que ele enfrenta Golias dizendo: você vem a mim com espada, com lança, com escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu afrontaste. Você não sabe com quem você mexeu. Alguém escrevendo sobre Davi diz assim: ele não era Davi, ele era um tanque de guerra. Era um tanque de guerra. O cara não sabia que estava enfrentando um tanque de guerra do exército do Deus vivo. Você acha que um negativo, com praticidade, ia fazer aquilo? O rei não fazia. Você imagina esse rei com todo aquele complexo, aí ele se torna o maior inimigo de Davi? Tenta matar Davi com a lança muitas vezes. Porque Davi era um sinal de alguém que acreditava nas coisas. O negativismo daquele homem levou a nada, levou ao suicídio. Que triste foi o fim de Saul. E Davi não, nunca desonrou ele, sempre honrou ele, até na morte. Porque Davi não tem complexo de inferioridade. Ele é capaz de orar assim: Senhor, o Senhor me fez de forma assombrosamente maravilhosa, e a minha alma o sabe muito bem. O Senhor me fez do jeito que o Senhor quis que eu fosse. Ele não tem nenhuma reclamação do jeito dele ser. Então, isso que eu quero dizer, faça uma avaliação em você mesmo. Você sente dificuldade em entusiasmar-se com sua lista de coisas a fazer? Opa, tenho bastante coisa para fazer. Frequentemente você encontra erros em pequenas coisas que faz, fica só olhando o negativo delas? Você se ouve criticando de coisas que nunca realizou, que usa contra si mesmo? Você tem dificuldade em comemorar suas realizações? Gente, olha, o negativo tem dificuldade de comemorar suas realizações. Tem um psicólogo, eu não me lembro o nome dele agora, que ele diz o seguinte: por que será que nós temos tanta facilidade de maximizar nossos defeitos e depois, na hora que a gente consegue uma vitória, a gente diminui o efeito dela, a gente não celebra. Não foi grande coisa. Como não foi grande coisa? Você conseguiu? Louve a Deus por isso, celebre. Mas muita gente acha que quando a coisa é maravilhosa, o nosso espírito negativo, não foi muita coisa não. Isso é fácil, qualquer um faz. Que qualquer um faz? Tanto que tem milhares tentando conseguir, não conseguiu. Tem gente que luta a vida toda para passar no concurso, na hora que passa assim, isso qualquer um consegue. E não é qualquer um consegue nada. Tanto que você lutou demais, mas ele, deu para entender, ele não celebra como deveria. Nós temos que aprender a celebrar as vitórias. Celebrar a vitória. Louvar a Deus pelas vitórias. Preste atenção. Está terminando aqui. Quando os amigos fazem um elogio, você descarta, ignora ou procura um motivo oculto? Elogia em vez de aceitar o elogio, fica dando desculpa para o elogio. Ou negativismo. Gente, isso acontece, cuidado que você faz uma comida tão gostosa, lutou tanto para as pessoas fazerem, e alguém chega e diz: puxa, mas que delícia, foi demais. Daí você já bota uma coisa negativa: não, mas eu não tinha isso, tal, porque se eu não teria feito isso, ia ficar melhor. Aí, já matou o elogio. E se criticar, você odeia a pessoa o resto da vida. Você que criticou. Olha que dificuldade que você tem de aceitar um elogio. Tá bom mesmo. E vai ser cada vez melhor. Mas o negativismo rouba da gente. Nós nos roubamos de nós mesmos.
Vou de novo citar Augusto Cury. Ele diz que muita gente fala tanto mal de Judas, mas a gente tem um Judas dentro da gente que vive traindo a gente mesmo, o melhor de nós. A gente trai a gente dentro de nós. É o Judas de você. A parte Judas de você que quer sempre crucificar Jesus em você. É um negócio inteligente, eu acho isso. Para você pensar, então, pare de ser negativo. Louve a Deus pelo que Ele está fazendo na sua vida. Adore a Deus pelo que Ele está fazendo na sua vida. Faça o melhor possível e diz, foi muito bom, para a glória de Deus. Então é isso que eu quero colocar para você. Quando você se olha no espelho, fica contando os cabelos brancos e as rugas ou não? Ixi, agora mexeu com todo mundo, hein? Gente, existem alguns tipos de pessoas negaólatras. O primeiro tipo é na atitude. O problema é o seguinte, Senhor, muda as minhas atitudes. Muitas vezes você tem uma atitude negativa. Por exemplo, a pessoa que tem uma atitude, ele é bem sucedido, mas ele vive criando obrigação permanentemente. Então, ele é perfeccionista, tudo tem que ser mais perfeito, mais perfeito, mais perfeito. Ele nunca consegue ser perfeito. Cuidado com isso. O eterno insatisfeito, vive insatisfeito. Tem tudo na vida e vive o eterno insatisfeito. Escravo da obrigação. Vive com a coleira no pescoço, lembra que eu falei? Em vez de viver com sabedoria, tem coisas que eu posso fazer, tem coisas que eu não posso fazer, tem coisas que eu posso atingir, tem coisas que eu não posso atingir. Outra, se eu for fazer tudo perfeito, não vai sobrar nada para os outros fazerem. Né? Nós precisamos de todos, tem que continuar avançando, nada de espírito de negativismo, faça o melhor para a honra e para a glória de Deus, cuidado com as suas atitudes. Outro tipo negativo é o comportamental, talvez até ele tenha tido sucesso, ele se esforçou muito, mas ele começa, por causa do negativismo, protelar, deixa para depois. Gente, esse negócio de deixar sempre para depois é um negativismo. Faça agora, rápido. O nosso negativismo faz a gente protelar. O negativismo faz a gente repetir padrões, faz sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito, não tem criatividade. O comportamento negativo é aquele que nunca alcança a medida certa. Ele sempre acha que tem que ser perfeito e perfeito e perfeito. Ele fica num comportamento louco porque ele não tem a medida certa. Comece a adorar a Deus pela caminhada, pelos passos que você dá, pelas primeiras conquistas. Louve a Deus por isso. Outro problema do negativo é a mente. Habitualmente inflige punição a si mesmo, ele fica se punindo na mente. Então ele fica crítico constante. Uma pessoa negativa, com a mente negativa, ele tem uma tendência horrível de criticar sempre. Ele critica ele, critica os outros, critica o mundo, critica o governo, critica todo mundo. Depois ele começa a criticar a crítica também. Quer dizer, é um negócio assim, isso faz parte de uma mente negativa. Crítico constante. Claro que tem coisas que você tem que criticar, mas você tem que saber se você não está viciado em criticar, porque é uma doença do nosso eu doente, em vez de nós vivermos o nosso eu saudável em Cristo. Eu já encontrei gente que critica até Cristo, até Deus, até o reino de Deus, até o céu ele critica. É complicado, nem o céu o satisfaz. Então, é o seguinte, o nególatra mental, ele é um competidor que compara, fica a vida toda comparando. Outra coisa, ele é um farejador de erros passados, ele fica olhando o seu próprio passado e fica arrancando aquelas coisas do passado. E o outro, ele é um invalidador prematuro. A coisa está acontecendo, ele invalida antes. É um invalidador prematuro. Ele já acha que não vai dar certo, e ele tem certeza. Ele invalida antes. O negaólatra verbal é o preparador de armadilhas. Ele é incorrigível, indefeso, incapaz de mudar. Ele é o preparador de armadilhas.
ele é o lamentador permanente, ele é o arauto da tragédia, e ele é o sentenciador sombrio. O que é o arauto da tragédia? Ele gosta, quando faz uma tragédia, ele conta para todo mundo. Coisa boa não, coisa boa ele esconde e tal, porque não dá para a gente ter certeza se é verdade. Então, coisa boa ele não fala não. Mas quando é tragédia, ele nem sabe direito e já conta para todo mundo. Já viu gente assim ou não? Quando é bom, tem dúvida. Quando é ruim, ele tem certeza. Então, é o problema verbal. Então, esta manhã eu quero dizer para vocês, não sejam idem. Mulheres e homens mostram-se continuamente afetados por essa avassaladora paralisia moral. Antes de agir, olham ao redor e não para o alto, e assim não agem, apenas reagem. Então, vou dizer para você, o grande problema do negativismo é que a pessoa ele precisa aprender a agir e não só reagir. Porque se você viver só uma vida de reação, o diabo vai controlar você. Ele aumenta a pressão para você reagir. E você não tem que reagir, você tem que agir. Como agir? Dentro da vontade de Deus. Como agir? Dentro da sabedoria de Deus. Como agir? Dentro do Espírito de Deus. Como agir? Dentro do quebrantamento de Deus. Como agir? Caminhando com o Espírito Santo. Você precisa viver uma vida para a honra, para a glória e para o louvor de Deus. Deixe que o Espírito Santo toque você. Né? Então, não sejam um idem. Eu tenho que ser igual aos outros. Não. Quem Deus quer que você seja. Então, eu quero agora dar rapidamente alguns passos para sair do negativismo. Primeiro passo, seja positivo. Vou voltar em Salomão, quando ouviu a palavra do seu pai. Ser forte e corajoso e faze a obra. Faze o que tem que fazer. Não temas, não desanime, porque o Senhor, meu Deus, há de ser contigo, há de deixar, Ele não te deixará, nem te desamparará. Imagine você pensar isso, Deus não vai desamparar até que acabe todas as obras no serviço da casa do Senhor. Quer dizer, você vai até o fim. Então, seja positivo. Isso é uma coisa importante, porque você tem que querer ser positivo. Certo? Primeira pergunta que Jesus fez ao homem junto ao tanque foi o seguinte: você quer que a sua saúde seja restaurada? Você quer ser curado? Quer ser curado? Você imagina, o cara está ali, a vida toda, veja se isso é pergunta. Veja se isso é pergunta. Ele está lutando para pular lá, para o anjo balançar a água e ele ser curado, porque ele achava que quando a água balançasse pelo anjo, ele pulava, era curado. Toda hora que ele ia pular, ele era paralítico, o outro pulava primeiro, ele perdia a bênção. Ele viveu a vida toda perdendo a bênção. Aí chega Jesus perante ele e faz uma pergunta, parece sem sentido. Queres ser curado? É como se perguntasse assim, você já está acostumado com isso, já gostou da doença e não quer mais ser curado. Você quer ser curado mesmo? Então a primeira pergunta que Jesus faz, você tem que ser positivo. Você quer realmente ser livre? Você quer realmente arrancar essa corrente no pescoço, essa coleira no pescoço e ser livre para ser uma pessoa positiva em Deus? Isso era importante porque o homem vinha vivendo doente e a despertar comiseração alheia por puro negativismo. Se ele não tivesse disposto a mudar de atitude, nada se poderia fazer. Né? Então, muitas vezes, eu lembro uma psicóloga que disse para mim o seguinte, que a coisa mais difícil numa terapia de psicologia é levar a pessoa a querer. Porque ele tem que fazer o seguinte, você quer realmente ser curado? Bem, eu estou aqui por causa disso. Não, quero saber se você... Porque ele pode chegar lá, ir no psicólogo, mas ele quer provar que ninguém vai conseguir curá-lo.
Eu já vi muita gente que chega a conversar com você, olha, eu vou te contar meu problema, mas eu sei que não tem solução meu problema, porque eu já contei para todo mundo orou por mim, e eu não consigo sair dessa. Mas por que está contando? Porque ele já tem certeza que não vai ser curado. Ele não quer ser curado. O problema é, você quer ser curado? Então, isso é muito interessante. Uma psicóloga perguntou, o senhor quer sair disso? Quer ser curado? Então, a primeira resposta é, quero, Senhor. Eu quero ser livre de todo o negativismo. Eu quero ser livre de todo o complexo de inferioridade. Eu quero. Eu quero ter uma nova edição da minha vida. Segundo, lembre-se que em sua estrutura íntima, você foi formado para atividades criadoras. Deus te fez criativo. O dom da criatividade é um dom divino. Deus nos fez para sermos quem deveremos ser. Você estará se completando a si mesmo quando agir de modo criador e positivo. Estará se anulando a si próprio toda vez que agir de maneira destruidora e negativa. Agora que você resolveu ser na sociedade um mais e não um menos, observe bem que a soma total da realidade está a seu favor e não mais contra você. A cruz é um sinal de mais no mundo de menos. Ele colocou a cruz como um símbolo para nós. Avance numa vida de vitória no meio do negativismo humano. A cruz de Cristo. Então eu diria, você foi criado para a criatividade. Senhor, me dá o dom da criatividade. Sabe onde eu vejo o dom da criatividade? Quando Adão foi criado, Deus falou assim, agora vai passar todos os animais perante você e você vai nomeá-los, você vai dar o nome a eles. Deus não mandou uma lista, né, um tablet, para dizer, olha, a foto aqui e o nome é esse, você decora, nada disso, você cria o nome. Foi o primeiro teste de criatividade humana. Porque dar o nome é ter autoridade, é ser criativo. E Deus deu este dom da criatividade ao ser humano. Ou o que você tem que fazer, o que você pode fazer, onde está a solução. Para que eu não sei, não conheço, não posso, não consigo. Tudo isso é uma obra demoníaca, fazer você negativo. Você tem que ser positivo. Terceiro, seja altruísta. Terceiro passo, lembre-se de que a sua felicidade depende não daquilo que lhe suceder, e sim daquilo que você fizer aos outros. Gente, uma pessoa negativa é egoísta. Uma pessoa altruísta, ela pensa no outro. E quanto mais você faz o bem às pessoas, mais você livra do negativismo. Seja mais útil. Faça algo para servir as pessoas. Isso arranca você do negativismo e do espírito de hipersensibilidade no sentido de complexo de inferioridade. Quanto mais você ajudar as pessoas, quanto mais você resolver elas no caminho delas, ajudá-las e beneficiá-las, você viverá uma vida mais alegre e feliz. Resolva sair fora do seu próprio caminho para fazer algo em benefício dos outros. Faça isso hoje mesmo, comece já. Ainda que pequena escala, mas faça algo para alguém. O que eu posso fazer para ajudar alguém? Isso arranca as coleiras do negativismo. 4, entregue tudo a Deus. Entregue seu negativismo a Deus. Entregue seus complexos de inferioridade nas mãos de Deus. Você não é o centro de coisa alguma. Agora você transferiu o centro para a pessoa certa. Deus é o centro da sua vida. Você e Ele vão doravante trabalhar juntos. Robert Schuller escreveu um livro que tem um capítulo muito interessante. Eu e Deus podemos vencer qualquer montanha. Eu sozinho não, mas eu e Deus que venham as montanhas. Isto é autoridade, isto é vitória. Eu e Deus eliminamos qualquer montanha. Um outro livro escreveu uma frase assim, eu e Deus somos maioria. Eu e Deus somos maioria. Então não há negativismo aí, você tem que arrancar isto do seu espírito. Entregue tudo a Deus. 5,
Como eu gosto dessa frase, respire o fôlego de Deus. Respire o fôlego de Deus. Aceite o dom da energia positiva e progressista. O fôlego da vida vindo de Deus, neles entrou e eles estão de pé. O Espírito de Deus é o fôlego de Deus em nós. Senhor, dá-me o teu fôlego, o teu respirar. Eis que o divino fôlego de vida agora está entrando em você. Você será uma pessoa nova sobre os seus pés, uma pessoa que não vai temer a vida, que não vai temer as consequências. Você vai poder dizer, com o fôlego de Deus, posso dizer, tudo posso em Cristo que me fortalece. Entende? Respira o fôlego de Deus. O fôlego de Deus é um fôlego de que é possível. É um fôlego positivo, nada de negativismo, nada de complexo. Eu sou quem Deus quer que eu seja, nada de complexo de inferioridade. Eu sou quem Deus me fez, eu sou quem Deus quer que eu seja. Senhor, eu quero ser mais quem eu devo ser, Senhor. E eu sou uma pessoa única. 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 Não há cópia. E se eu sou único, é porque eu sou amado por Deus e tenho um projeto de Deus na minha vida. E você tem que completar o projeto no todo que Deus quer fazer através de você. Então pare de comparar você com o outro. Deus não quer que você se compare. A comparação leva você ao complexo de inferioridade. A comparação faz você querer ser igual ao outro. Eu, na minha adolescência, estava sempre querendo ser igual aos outros. Até que um dia que eu estava orando, o Espírito Santo falou para mim, se você for igual aos outros, quem é que vai ser igual a você? E eu não criei você para ser o outro, eu criei você para ser você mesmo. E se você for igual aos outros, eu vou ficar com saudades de você. Porque eu criei você para ser você. Amém. Eu posso ser eu mesmo. Porque Deus me ama como eu sou. O que eu preciso é ser plenamente eu mesmo, não com uma coleira no pescoço, de negativismo, de completa inferioridade. Não, arranca tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém? Sétimo, rejeite palavras negativas. Aliás, sexto, duvide do seu negativismo. No sexto que eu estou, duvide do seu negativismo. Não admita pensamentos negativos. Se você pensar de maneira negativa, acabará tornando-se um negativo. Admitindo só pensamentos positivos, você será uma pessoa positiva. A Bíblia diz, como ele pensa no seu coração, assim ele é, escreveu Stanley Jones, citando, ele que escreveu isso. Se você tiver pensamentos positivos, você será uma pessoa positiva. E aí ele citou, como ele pensa no seu coração, assim ele é. Aperte um pensamento negativo igual você espreme um piolho, entendeu? Porque pensamento negativo é igual piolho na cabeça. O piolho paralisa a vida, o piolho negativo. Todo pensamento negativo também é um parasita. Sétimo, rejeite palavras negativas. Fuja de proferir palavras negativas. Encoraje, arranque elas do seu vocabulário. Use a palavra sim. Arranque todas as palavras fracas e negativas e duvidosas. Tudo posso naquele que me fortalece. 8. Tudo posso em Cristo. Diga sempre, tudo posso em Cristo que me fortalece. Sejam tais palavras as últimas que você diga à noite. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Antes de ir para a cama, diga, tudo posso naquele que me fortalece. Deixe o seu subconsciente carregado da palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. O Salmo 1 também é lindo, né? Tudo que ele fizer será bem sucedido. Aquele que medita em minha palavra de dia e de noite será como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria, dá o seu fruto na estação própria, dá o seu fruto no tempo certo. E tudo que ele fizer, prosperará. Tudo que ele fizer, prosperará. A minha Bíblia diz que tudo que eu fizer, se eu meditar na palavra, eu vou prosperar. Senhor, faça isto verdade existencial na minha vida. Tudo posso. Ao abrir os olhos, despertando pela manhã, diga também essas palavras, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo que eu fizer hoje será bem sucedido. Tudo que eu fizer será bem sucedido. Tudo que eu fizer será bem sucedido em nome de Jesus Cristo, porque tudo posso naquele que me fortalece.
É isso que é a realidade bíblica aplicada em nós. Ó Cristo, tu és, e diga isso para mim todo dia, ó Cristo, tu és a minha suprema, ó Cristo, tu és a suprema afirmação da minha vida. Ó Cristo, tu és a suprema afirmação da minha vida. Ó Cristo, tu és a suprema afirmação da minha vida. Tudo posso em Cristo que me fortalece. E você entra pelo caminho da importância. Gente, o caminho de Cristo é a estrada da importância para cada um. Quando Cristo toca a vida, Ele enche a sua vida de significado. E o que, sabe, Ele faz com que as coisas ganhem sentido. Certa vez alguém perguntou a alguém assim, por que o Senhor não admite sua inferioridade? Ao que respondeu, como poderei fazer isto se sou um filho de Deus? Como poderei eu viver uma vida inferior se eu sou filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Meu nome está no livro da vida do Cordeiro. Deus me chamou em Jesus Cristo para uma nova vida. Eu sou quem eu sou. Paulo disse, pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Paulo descobriu, eu sou importante para Deus. Davi descobriu, eu sou importante para Deus. José descobriu, eu sou importante para Deus. Maria descobriu, eu sou importante para Deus. Faça em mim conforme a tua palavra. E o Apocalipse termina dizendo, eles, pois, o venceram. Eles são importantes, eles são vencedores. Paulo disse, em tudo somos mais do que vencedores. Paulo disse, Cristo sempre nos conduz em triunfo. O Deus sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. Então, você é um filho de Deus. Faça tudo por amor a Deus. Gente, o segredo da grandeza de um irmão chamado, eu coloco ali, irmão Lourenço. O nome dele ficou famoso. Ele morava num mosteiro. E ele era Lourenço Ressurreição. E este homem... Tem um livro sobre ele que chama Cultivando a Presença de Deus. Olha o que ele disse. Ele disse que ele estava, de fato, que ele podia fazer qualquer coisa, tanto esfregar o chão, o soalho, como lavar as panelas por amor a Deus. Ele fazia as coisas simples e significativas. E ele dizia que ele sentia e vivia a presença de Deus em qualquer lugar, tanto estando dentro do altar, como estando na cozinha, lavando o chão. E ele estava dizendo para nós isto, quando você faz, ele escreveu sobre isso, quando você faz qualquer coisa insignificante do modo significativo, você está realizando o plano de Deus de forma maior. Não importa o que você faz, se você fizer as coisas mais insignificantes da vida, com a significação da glória de Deus, da vontade de Deus, você arranca todo o negativismo. Gente, tudo passa rapidamente, a Bíblia diz, e nós voamos. Muitas vezes você fica tão complexado e negativo por causa das lutas da vida, das agruras da vida, de coisas que você luta para conseguir e não consegue. Você tem que olhar as coisas do ponto de vista de Deus, que Deus está envolvido com você, que você pode superar todas essas situações com gratidão, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das batalhas. Por isso que eu quero terminar dizendo, confesse o negativismo com o pecado. Peça a Deus uma mentalidade positiva. Peça a Deus uma mentalidade espiritual. Peça a Deus uma mentalidade, quando eu digo a mentalidade espiritual, uma mente sobrenatural, que é a mente de Cristo, e que deve tornar-se natural. Nós temos que pensar a partir do céu, a partir da vontade de Deus, a partir das riquezas de Deus. Muitas vezes nós não temos noção de toda a riqueza que Deus tem para nós em Cristo. Muitas vezes a gente acha que as pessoas que têm muitos bens são as mais vitoriosas, e muitas vezes não é, porque elas não conseguem fazer isso de uma forma gloriosa, de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. Uma vez eu fui visitar o homem mais rico da cidade da época. Eu fiquei preocupado porque ele me botou no carro
na hora de entrar na casa dele, tive que dar 3 voltas no quarteirão para os seguranças ver se podia entrar na casa dele ou não. Ele tinha medo o tempo todo de ser sequestrado. Foi naquela época dos grandes sequestros. E quando eu entrei, comecei a conversar com ele, eu estava diante da casa mais chique, mais rica da cidade. Mas quando eu comecei a conversar, eu descobri que ele não morava lá. Ele morava dentro de uma favela, dentro do coração dele, da mente dele. Ele era um favelado mental. A vida dele era uma pobreza total de negativismo, de complexo de inferioridade. E ele dormia ali. Ele passava a noite bebendo, para esquecer as suas amarguras, as suas tristezas, as suas frustrações. E aquele homem começou a ser levado a Cristo, foi a única solução de algo novo. Eu comecei a ver que riqueza você tem, que nós temos. Essa riqueza de viver em Cristo, por Cristo e para a glória de Cristo. Então, gente, a vida passa muito rapidamente. Jesus disse: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que riqueza nós temos. Deus colocou a eternidade dentro de nós, gente. Você pode colocar o mundo inteiro nesse vazio eterno que não preenche. Só a vida eterna preenche esse vazio. Só a vida eterna preenche o vazio do coração humano. Você tem uma identidade maravilhosa em Deus, seja positivo. Estou me lembrando aqui de uma ilustração de um cara muito rico que teve uma conversa com Deus e disse assim: eu não aceito esse negócio de não levar nada, o senhor vai ter que abrir uma exceção aí e eu levar alguma coisa. Eu disse: que pode? E ele vendeu tudo que tinha e comprou ouro, só barras de ouro, mala de ouro. Quando ele morreu, ele chegou no céu com a barra de ouro, com a mala de ouro. Aí diz que na porta disse: ó, tem um cara aqui com a mala, diz que é para entrar com a mala, não pode entrar nada. Disse: não, mas eu fiz uma exceção. Daí o porteiro ligou lá para o trono, disse: aí ele está com... Era Pedro, né, que estava ali na porta, segundo a piada. Então ele disse: o negócio é o seguinte, ele está aqui com a mala, disse que fez um trato com o senhor deixou entrar. Ele disse: dá uma olhada que tem dentro da mala. Só tem... Ele abriu, disse: só barras de ouro, barras de ouro. Ele disse: então pode deixar entrar. Aí entrou, disse que Pedro ficou coçando a cabeça e disse: mas por que ele trouxe paralelepípedo aqui para o céu? Eu não entendi por quê. Gente, tudo, a rua é calçada de ouro e ele trouxe esse negócio para quê? É o que mais tem aqui. Lembra os paralelepípedos, né? Por que ele trouxe uma mala cheia de paralelepípedo? Esse cara é pirado. Isso não precisa aqui. Quer dizer, muitas vezes a gente acha que a riqueza é uma coisa, e aquilo que o mundo acha que é a maior riqueza, no céu você vai eternamente pisar em cima. São as ruas do céu. O melhor do céu, o melhor da terra, no céu, não passa de pedra na rua. É o Apocalipse dizendo: acorda. Acorda para a vida, cara. Acorda para ver a grandeza de Deus. Você é filho. Você tem uma identidade de filho. Então joga fora o negativismo e o complexo de inferioridade. Tudo posso naquele que me fortalece.